motobomba, filtros, conjunto filtrante e hoje nós vamos falar sobre válvula seletora de 6 vias. O que é, para que serve, como funciona, quando utilizar cada opção e o que não se deve fazer com a válvula, para não danificá-la. Nossa válvula seletora de 6 vias possui 6 funções e antes de falar de cada uma delas, vou dar uma dica muito importante do que não se deve fazer com ela, tá? Nós trouxemos aqui nessa casa de máquina um filtro cortado, a válvula cortada, o filtro cortado, para ficar mais fácil o entendimento. Uma coisa muito importante, uma dica que muita gente às vezes não sabe. Não se deve jamais mudar a alavanca de posição, escolher uma nova opção com a motobomba ligada. Por que isso? A água, ela tem um fluxo certo dentro do filtro de acordo com cada posição. Dependendo da posição escolhida, ela vai seguir um fluxo. Quando se movimenta a válvula, a água ela se perde aqui dentro, ela não sabe para onde ir, porque você vai estar escolhendo uma nova opção. Quando ela se perde, o elemento filtrante aqui dentro, muitas vezes utilizado a areia, ela vai se suspender. Quando ela se suspende, ela tenta sair do filtro. Tentando sair do filtro, observa essa peça aqui, que é o distribuidor da válvula, o que direciona o fluxo da água. Quando a gente tenta mudar a posição, ele levanta para a gente conseguir girar. Quando a gente levanta ele com a motobomba ligada, essa areia vai se suspender, se depositando na vedação do distribuidor. Assim, pode danificar a vedação do distribuidor, ocasionando vazamento na válvula. Quando ocasiona o vazamento, uma vez escolhida uma opção das 6 opções da válvula, pode ser que a água vai tender a um fluxo diferente do escolhido. Ou seja, você quer que a válvula fique na posição filtrar, mas a água também pode se dividir indo para o esgoto, para o dreno. Então, quando danifica essa vedação, pode ocasionar vazamento no filtro. Você vai perder o filtro por isso? Não. A Allianz possui todas as peças de reposições para poder trocar, no caso, o distribuidor, deixando a válvula nova de novo. Ou seja, a dica muito importante é não mexer na válvula, não mudar a posição da alavanca sem antes desligar a motobomba. Agora, nós vamos começar a falar das 6 opções da válvula de 6 vias. A posição mais comum é filtrar. Eu não consigo colocar a válvula nessa posição aqui, porque o filtro, a válvula está cortada. Mas de qualquer forma, o que é a posição filtrar? Quando se deve utilizar? A posição mais comum, como eu disse. Então, essa posição é a que fica setado durante a filtração da piscina, durante as 6 horas por dia, que é o recomendado, ou no momento de aspiração. O que vai mudar do filtrar comum para aspiração? É só de onde vai puxar a água, de onde a bomba está puxando. Ou pelo dreno, no caso o ralo, ou pelo dispositivo de aspiração, quando vai limpar a piscina. Então, qual é o sentido da água dentro do filtro? A água, ela vai entrar pelo filtro pela parte de cima, então ela vem aqui pela parte de cima. No caso aqui vai ter o elemento filtrante, normalmente a areia. Essa água vai atravessar pela areia, entrar pelo terminal drenante e subir pelo tubo distribuidor. Quando ela sobe pelo tubo distribuidor, ela vai retornar para a piscina. Então essa água entra por aqui, atravessa a areia, limpando a água, deixando a sujeira aqui na areia, entra pelo distribuidor e sobe pelo tubo e retorna para a piscina. É a posição mais comum. Observa que eu falei que essa sujeira da água vai ficar aqui na areia. Então, a gente pode observar quando que a gente vai lavar essa areia, quando ela está saturada de sujeira, é quando a pressão do manômetro, da válvula, está acima do normal. Normalmente fica entre meio quilo. Quando ela chegar 1,5 kg, 2, já está na hora de lavar essa areia. Depois da posição filtrar, que acabamos de falar, eu falei que a sujeira ficou na areia e a água retornou limpa para a piscina. Então a gente precisa retrolavar essa areia, esse elemento filtrante. A gente precisa tirar a sujeira dele sem que isso retorne para a piscina. Colocado na posição retrolavar, o sentido da água dentro do filtro vai ser o inverso do filtrar. Então, antes a água entrou por cima, atravessou o elemento filtrante, voltou pelo tubo para retornar para a piscina. Na posição retrolavar, vai ser o contrário. A água ela vai entrar pelo tubo distribuidor, vai entrar em contato com o elemento filtrante por baixo, vai suspender ele e essa água vai direto para o esgoto. Ela não retorna para a piscina, fazendo um turbilhão aqui dentro para limpar esse elemento filtrante. E considerando uma água suja, ela vai direto para o esgoto. Por quanto tempo a gente deve fazer isso? Até que seja observado pelo visor da válvula que já está passando água limpa. Quando essa areia está suja, aqui a gente vai observar passando água suja. Passa-se um tempo na posição retrolavar, com a motobomba ligada, é claro, a gente observa que a água começa a passar limpa no visor da válvula. Depois da posição de retrolavar, o certo é a gente colocar na posição
pré-filtrar. O que significa essa posição? O sentido da água é o mesmo do filtrar lá no início, porém, ao invés da água voltar para a piscina, ela vai para o esgoto. Para que serve essa posição? A gente vai assentar o elemento filtrante no local normal de trabalho dele. Então a água ela entra por cima do filtro, ela assenta o elemento filtrante, ela entra pela cripina, sobe pelo tubo distribuidor e vai para o esgoto. Por que ela vai para o esgoto? Porque pode ser que ainda tenha algum resquício de sujeira aqui, ou na areia, ou no sistema de fluxo do filtro. A mesma coisa. Alguns segundos, observa-se pelo visor da válvula que a água está limpa. E aí já está com tempo suficiente do pré-filtrar, da posição pré-filtrar. Vamos lá. Recordando as opções que a gente já falou da válvula de 6 vias, primeiro a gente vai filtrar a piscina, ou é a posição normal que fica no dia a dia filtrando, ou numa hora de aspiração. Uma vez suja essa areia, a gente vai retrolavar ela para limpá-la, jogando água fora. Depois de limpá-la, a gente vai pré-filtrar, é assentar a areia jogando água fora para limpar o sistema. E depois disso, a gente vai recircular essa água dentro da piscina. Por quê? Muitas vezes o piscineiro, depois de limpar, depois de filtrar, depois de retrolavar, tudo isso, a água ficou limpa e ele vai adicionar produtos químicos na piscina. Não é o caso dessa casa de máquina, porque aqui possui gerador de cloro, gerador de ozônio, então não há necessidade de jogar tanto produto químico como normalmente na piscina. Nesse caso de recirculação, o piscineiro, o profissional, a pessoa que está limpando a piscina, vai adicionar produtos químicos na água e para que esse produto químico não fique depositado somente em um local da piscina, podendo danificar vinil ou alguma outra coisa, a gente precisa recircular essa água na piscina, precisa bater a água. Então a gente coloca na posição recircular e o sentido do fluxo da água aqui vai passar pela bomba, vai entrar na válvula, no cabeçote do filtro e vai voltar direto para a piscina. Ele não entra em contato com o elemento filtrante. Ele não entra em contato porque não há necessidade. A gente só quer recircular a água da piscina, bater essa água para homogeneizar o produto químico lá na água. Colocando na posição drenar, para que serve essa posição? Aqui nada mais é do que ou esvaziar a piscina numa possível manutenção, troca de vinil, manutenção na alvenaria, algum encanamento, alguma coisa, mas significa tirar a água da piscina, ou através do dreno, do ralo, ou seja, do fundo da piscina, para esvaziar realmente, ou a gente usa essa posição também para fazer uma aspiração drenando, né? O sentido da água aqui vai ser o mesmo, a gente só vai mudar de onde a bomba está puxando, ou seja, pelo dispositivo de aspiração, a gente consegue fazer uma aspiração drenando, que é pegar toda a sujeira do fundo e jogar direto para o esgoto, vai jogar fora essa água, deixando ela um pouco mais limpa, e depois vai ter que completar o nível da água. Mas o sentido da água dentro do filtro é a mesma coisa que o recircular, só que ao invés de voltar para a piscina, essa água vai para o dreno, vai para o esgoto. Ela entra no cabeçote do filtro e já sai direto, não entrando em contato com o elemento filtrante, porque a gente tem a necessidade de jogar essa água fora. Então, não tem a necessidade de sujar o elemento filtrante, uma vez que essa água já vai embora. Depois do drenar, ficou faltando a opção somente fechar, que nada mais é do que fechar o filtro. Qualquer manutenção que vá fazer na casa de máquina, num encanamento, tubulação, alguma coisa, é recomendado fechar o filtro. Então a gente coloca na posição fechar, significa que aqui não entra água e não sai água. Então a válvula está fechada. Filtrar, retrolavar, pré-filtrar, recircular, drenar e fechar. Essas são as 6 funções da válvula de 6 vias do filtro Aliança.